Boa noite, pessoal. Eu sou a aluna Ana Luísa, para quem não me conhece. Sou graduanda do curso de Agronomia e vou apresentar para vocês o seminário intitulado Controle Químico de Doenças do Feijão Comum, que tem como nome científico Fazelos vulgaris. Esse seminário foi proposto pelo professor Milton Lima como forma de obtenção de nota para a disciplina de Fitopatologia 2. Esse aqui vai ser meu roteiro de apresentação. Eu vou iniciar na introdução, falando um pouco da importância dessa cultura, um pouco do histórico dela. Também vou falar sobre o controle químico. Após isso, eu vou fazer a listagem das doenças, que estão registradas para essa cultura no Manual de Fitopatologia. Após isso, eu vou fazer a listagem dos ingredientes ativos e produtos comerciais que estão registrados no Agrofit para cada uma dessas doenças. No desenvolvimento, eu vou escolher 5 doenças principais, falar e discorrer um pouco, sobre os sintomas e sinais de cada uma delas. Nessa parte do controle químico, eu vou escolher um produto comercial para cada uma dessas doenças e discorrer também um pouco sobre eles. Na conclusão, a gente vai fazer a quantificação dos ingredientes ativos, dos grupos químicos, dos produtos registrados em geral, se eles são sistêmicos, mesostêmicos e etc. E, por fim, expor, então, a literatura utilizada para a realização desse trabalho. O feijão, pertence à ordem Fabaceae, a família Fabaceae, que é a família das leguminosas, assim como a soja, e também ao gênero Phaseolus. Historicamente, ele teve origem na região mesoamericana, ali no sul do México, em alguns países da América Central, e também na região andina, que é na região das Cordilheiras dos Andes. O feijão ele foi domesticado no Brasil através dos povos originários e foi incorporado na alimentação dos colonos, assim como a mandioca e o milho. Nos séculos XVIII e XIX, ele se popularizou, junto com o arroz, se tornando um prato típico brasileiro, o famoso arroz com feijão. E hoje o Brasil ele é um dos países que mais produz e consome o feijão, tendo um valor muito importante cultural, e também nutricional. Aqui eu trouxe a fenologia do feijão comum, Ele se inicia então no V0, que é a germinação, e a emergência. A planta ela vai entrar no crescimento vegetativo, em seguida vem o florescimento, que é uma fase muito sensível, inclusive, a estresses, onde vai determinar o número de vagens. Depois vai ocorrer a frutificação, em seguida o enchimento de grãos, que é a etapa que vai demandar uma alta quantidade de água e nutrientes. E por fim a planta chega à maturidade fisiológica, que no R9, que é quando as folhas secam e o grão ele vai atingir o ponto ideal de colheita. E uma curiosidade que eu posso trazer para vocês é que no nosso país a gente pode ter até 3 safras do feijão. Como eu havia dito anteriormente, a gente se consolida como um dos maiores produtores a nível mundial, Falei que nosso país é um grande produtor e consumidor, E aqui eu trouxe um gráfico que demonstra, uma tabela que demonstra bem isso. A gente fica atrás somente da Índia, e dos 100% a gente detém 9% da produtividade total. Já em escala nacional, a gente tem Minas Gerais e Paraná, que são os estados que se destacam como os maiores produtores, que são os 2 estados que a gente pode ver no mapa, que estão com uma coloração mais escura, indicando então a maior quantidade da produção, E a estimativa de produção é de 1.139 quilos por hectare, numa média aí. Em nível estadual, em Goiás, aqui em Goiás, o maior produtor é a cidade de Cristalina,
que tem um rendimento médio de 2.516 quilos por hectare. A gente sabe que qualquer cultura ela está exposta a doenças e para que isso ocorra, a doença se instale, a gente conhece bem o triângulo das relações, né? Que é necessário ter 3 fatores: o patógeno virulento, o hospedeiro suscetível e o ambiente favorável, né? E aqui eu trouxe um exemplo vinculando com o feijão, né? O agente causal da ferrugem, né? O Uromyces apenticulatus. O hospedeiro, no nosso caso aqui, é claro que vai ser o feijão, né? O feijão comum, faz aos lugares. E o ambiente que vai favorecer essa doença é um ambiente de alta umidade, com temperaturas moderadas de 18 a 24 graus. Por isso que os fungicidas eles vão entrar em ação para controlar essas doenças, né? Aumentar a produtividade e o período de armazenamento, e também pensando em redução de danos estéticos, né? Já que a gente tem que pensar no visual, porque é aquilo que o consumidor vê quando vai comprar. E esses fungicidas, eles são separados pelo seu princípio de controle, a sua mobilidade, seu espectro de ação, o seu modo de ação e também os seus grupos químicos. No princípio geral de controle, a gente tem os fungicidas preventivos, que ele vai formar uma camada protetora capaz de impedir que o patógeno penetre no tecido da planta. Temos também os curativos, que ele vai atuar na fase de penetração e no início da colonização, onde o patógeno chega a iniciar a infecção, mas o produto vai impedir que ele avance e comprometa todo o tecido vegetal. E por fim, o erradicante, né, que ele age quando as estruturas do patógeno já são visíveis e a infecção está estabelecida. E ele vai ter, então, a função de reduzir essas estruturas e interromper o avanço, fazer com que não chegue a um nível pior do que já está. Quanto à mobilidade, os fungicidas se dividem de contato, né, que vão ficar ali na superfície, são os imóveis, formando uma barreira protetora. Eles não entram no tecido, vão servir basicamente como uma ação preventiva, né? Os mesostêmicos, que vão se movimentar por curtas distâncias, protegendo tanto a face aplicada quanto a face oposta. E os sistêmicos, né, que entram totalmente no tecido e circulam pela planta, né? Principalmente via xilema. E esses fungicidas sistêmicos, eles vão ter uma ação mais profunda e com um efeito maior. Já o espectro de ação, ele se divide em sítio específico, que vai atuar em um único ponto do metabolismo do fungo. Eles são bastante eficientes, mas por agir em só um local, ele vai aumentar a pressão de seleção e o risco de desenvolvimento de resistência. E os multissítio, que agem em vários pontos do metabolismo ao mesmo tempo, o que vai reduzir essa chance de resistência e ter uma proteção mais ampla. O modo de ação desses fungicidas é o que vai acontecer dentro do fungo, o que vai interferir nesses processos essenciais que o fungo realiza, como, por exemplo, a inibição da síntese do ergosterol, como aí nos triazóis, né, fazerem isso, bloquear a divisão celular, impedir respiração mitocondrial, entre outros mecanismos, né, que acabam interrompendo o desenvolvimento desse patógeno. Por fim, trouxe aqui os grupos químicos, que eles vão reunir fungicidas que possuem estruturas moleculares semelhantes e por isso compartilham características em comum, como o mesmo modo de ação e o comportamento dentro do fungo. Adentrando agora para falar acerca das doenças,
Nós temos um total de 29 doenças registradas no Manual de Fitopatologia para a cultura do feijão. Dessas 29, 11 são fungos. Nós temos somente um homiceto, que são os falsos fungos, que é o Pythium. Nós temos 2 bactérias, um total de 10 vírus, é um número bem grande de vírus. Se você for olhar para doenças registradas de outras culturas, é um número relativamente grande. E 5 nematóides. Na tabela de produtos comerciais registrados, eu separei eles em multissítio, sítio específico, e a mistura entre os dois, né, como vocês podem observar por cores, e também destaquei aqueles que eu considerei mais interessantes que eu pudesse falar para vocês. Para antracnose, a gente tem 262 produtos registrados, um número considerável, né? E grande parte desses produtos é composto por clorotalonil, um multissítio do grupo químico das isoftalonitrilas. A gente tem a presença, então, aqui do ácido benzolar S-metil, que é um benzotiadiazol, já citado aí pela gente algumas vezes. Ele é bem interessante. Fluoxenan também. A gente tem a presença também do cresoximetílico. E a gente percebe que a gente tem mais misturas e sítios específicos do que os multissítios isolados em si. Trouxe aqui também destaque para o carbendazim, que é um benzimidazol. O metiran, tem a presença do metiran, que é um outro ditiocarbamato, também um outro multissítio, né, assim como o mancozeb. A gente também consegue perceber a presença do número bem grande também do mancozeb, né. A gente tem aqui também o tiofanato metílico, um óxido cuproso, que é um fungicida inorgânico, assim como o oxicloreto de cobre. Temos também a mistura de 2 multissítios ali embaixo, que é o oxicloreto de cobre mais clorotalonil e o óxido cloreto de cobre mais o multissítio. A gente também vê um grande número de misturas, né? Aqui a gente vê que os multissítios isolados também é um número bem baixo. A gente tem misturas de 2 sítios específicos juntos, de 3 sítios específicos juntos. Ali o bixafen mais trifloxistrobina mais proticonazol. 2 sítios específicos juntos como metominostrobina mais o tebuconazol. Temos a presença da casugamicina, que é um antibiótico, né? E também um bastante curioso, que é esse hidróxido de fentina, que é um organoestânico. A gente consegue ver agora a presença de extratos, que é bem interessante, né? O extrato de Reum palmatum, o extrato de Reinoria calinensis e o extrato de melaleuca, que são aí os extratos vegetais que a gente tem visto que tem tomado mais espaço dentro dos ingredientes ativos dos fungicidas, né? Agora, para a mancha angular, eles são bem parecidos quanto aos produtos registrados, a mancha angular e a antracnose. A gente também percebe que o grande número do clorotalonil, né, um multissítio bastante utilizado aí. A gente tem um número considerado de fenoconazol. E o que eu posso trazer de diferença para vocês em relação ao anterior é um número maior de tebuconazol, porque na literatura fala que o tebuconazol ele tem um efeito bem bacana em cima da mancha angular. Então a gente percebe um número maior dele realmente registrado aqui nessa doença. Aqui também a presença de alguns multissítios, né? O mancozeb, que tem um destaque também, o óxido cuproso, que eu já tinha citado anteriormente, os oxicloreto de cobre mais o clorotalonil, que são 2 multissítios, assim como o oxicloreto de cobre mais o mancozeb, que também são misturas de 2 multissítios.
tem ele sozinho também. Aí a gente percebe misturas de sítio específico mais multissítio, sítios específicos sozinhos, como o propioconazol, né, que é um triazol, e a mistura de mais de um sítio específico. Aqui, novamente, né, a gente tem a presença de mais sítios específicos e a presença do hidróxido de fentina, que é um organoestânico novamente. Agora, para ferrugem causada por Uromyces apenticulatus, nós temos 163 produtos. A gente destaca aqui a mistura de 2 inorgânicos, né, que é o airone, a presença de outro ditiocarbamato, que agora é o propineb, diferente do metiran e do mancozeb que a gente tinha visto anteriormente. Tem a presença também do cloridrato de cartap, bastante interessante, que não tinha aparecido antes. E alguns sítios específicos, como tebuconazol, azoxystrobina. A gente percebe também um número bem grande aqui também de fenoconazol, tebuconazol, que são sítios específicos, e do mancozeb, que é um multissítio. Aqui o óxido cuproso se fazendo presente, né, um multissítio. A gente tem 3 produtos, né, registrados de óxido cuproso na ferrugem. Aí, aqui a gente consegue ver um número maior de multissítio, mistura de 2 multissítios, como mancozeb e oxicloreto de cobre, oxicloreto sozinho, presença também de clorotalonil, né, mas em uma menor quantidade aqui. E mais alguns sítios específicos para a ferrugem. Agora, no oídio, a gente tem 19 produtos registrados. Temos a presença do enxofre, né, que é bastante comum aí em produtos registrados para oídio. Esse enxofre ele é um multissítio, né, um inorgânico. Temos a mistura de sítio específico mais multissítio, né, o mancozeb, um multissítio, tiofanato metílico, sítio específico. O tiofanato metílico sozinho, a gente tem um número considerável também. E o lufenuron, que é um benzoureia, que é um ingrediente ativo diferente do que a gente está acostumado. Para a alternata, a gente tem bastante produtos registrados de tebuconazol, um triazol, né? E também de mancozeb, que é um multissítio do grupo químico dos ditiocarbamato. No amarelecimento difusário, a gente tem 6 produtos, sendo a maioria deles sítio específico. A gente tem ali mistura de 3 sítios específicos juntos, que é bastante interessante, curioso. E a presença de um multissítio, um único produto registrado para um multissítio, que é o ciclobutrifluran, que é do grupo químico das fenetilalarilamida. Na podridão cinzenta do caule, causada por macrofomina, a gente tem no total 3 produtos registrados, sendo todos eles sítios específicos. Na podridão radicular seca, nós temos 11 produtos registrados, todos eles são sítio específico. Temos ali mistura de 2 sítios específicos, como piroclostrobina mais tiofanato metílico. Tem também um produto para carbendazim, que é um benzimidazol. Flutriafol, a gente tem mais um. O Maxim, que é um fludioxonil. A gente tem ali 2 tiofanato metílico e 2 de fenoconazol. Para podridão radicular de risoctone, a gente também tem misturas e sítios específicos isolados. Trouxe ali um destaque para o feniuron, que é um feniureia, né, novamente. O feniureia aparecendo agora com outro ingrediente ativo.
O mofo branco, né, causado por esclerotina e esclerotiona, a gente tem 6 produtos registrados, ou 67, perdão, produtos registrados. E desses 67, a gente tem 25 produtos registrados com o ingrediente ativo flazinam, que a gente já sabe que ele é bastante utilizado no controle do mofo branco. Fora as misturas que tem com ele, né, 25 só isolados. Aí a gente tem também ali o flopiran, que é uma benzamida, o boscalida, que é uma anilida. Eu destaquei porque são produtos que eu considerei diferente do que a gente já viu. E o cloreto de benzalcônio. Ele é um multissítio, né? Mas, pelo que eu andei pesquisando, ele é um produto que já foi descartado de utilização, proibido. E talvez esteja presente porque ainda tem um período para que ele seja retirado. Destaquei ali o ciprodinil, iprodiona, isafetamida, todos muito sítio específico, que eu considerei diferente. Para a Gratelia rufus, que a gente tem 3 produtos, todos eles também são multissítio, ou sítio específico, perdão. E para Pitchum, a gente tem 3 produtos também, todos eles também sítio específico. No crestamento bacteriano comum causado por Xanthomonas axonopodes patovar fazeli, a gente tem 12 produtos. Temos novamente a presença do ácido benzolar S-metílico. Temos ali 2 ingredientes ativos multissítios, que é o hidróxido de cobre. Para ele a gente tem 4 produtos. E para o óxido cuproso a gente tem um Red Shield 750. Ali novamente o casgamicina, né, um antibiótico. Normalmente é bastante comum para ser recomendado para bactérias. Das viroses, a gente só tem o BGMV com produtos registrados, 2 produtos registrados, inclusive, que é o ácido benzolar S-metílico. Entrando agora nos nematóides, o Helicotylencus disteras, que é um nematóide estrelado, a gente não tem produto comercial registrado. Agora, para o meloidógeno incógnita, que é o nematóide das galhas, a gente tem 3 produtos registrados, sendo 2 dele com ingrediente ativo abamectina, né? E a gente sabe que ele é bastante utilizado no controle, então, dos nematóides. E também o ciclobutrifluran, que também tem aparecido bastante no controle desses vermes, né? Para o meloidose javânica não tem nenhum produto registrado. Para Tilencos braquiuros, que é o nematóide das lesões, a gente tem alguns produtos registrados também, no total 4, sendo 2 abamectina, um ciclobutrifuran e um terbufós, que inclusive esse terbufós ele é um inseticida. Agora, no desenvolvimento, eu escolhi 5 doenças de grande importância para o feijão comum, iniciando então pela antracnose, né, causada pelo coletótrico lindemontiano. Os sintomas eles começam com lesões escuras e deprimidas na haste, no pecíolo e nas vagens. Essas lesões deprimidas, a gente sabe que ela é bem característica das antracnoses. Nas folhas, elas aparecem manchas alongadas sobre as nervuras e nas vagens são lesões circulares que podem rachar. O principal sinal da doença é a presença de acervos, aqueles pontinhos pretos, que no caso do coletótrico, ele vai ter formato de seta. Bem visível, né, na lesão, e isso é bem comum desse gênero. O produto que eu escolhi foi o Aderes. Ele tem como ingrediente ativo clorotalonil, que é uma isoftalonitrila, né, do grupo químico das isoftalonitrila. Tem um modo de ação dele de contato e multissítio, e a dose dele é de 2,5 a 3 litros por hectare. E a gente tem que iniciar a aplicação dele em 30 dias após o plantio. Esqueci de mencionar, mas essa isoftalonitrila, por ser um esclorotalonil, né, que é uma isoftalonitrila, por ser um multissítio,
ele vai agir bloqueando várias vias metabólicas desse patógeno, como a glicólise, né, que é uma etapa importante da respiração e o que vai levar então à paralisação do crescimento do fungo. No caso agora do mosaico dourado do feijoeiro, ele é uma virose, né, transmitida pela mosca branca. A gente consegue ver esse mosaico do amarelo mais forte, mais vívido, lembrando o dourado, né, remetendo ao dourado. A gente vai ver esse enrugamento, encarquilhamento que é bem característico dessas viroses. Os internóides dele vai haver um encurtamento que vai diminuir então o porte dessa planta. E como toda virose, a gente não consegue analisar as estruturas do micro-organismo. Um sinal assim que a gente pode perceber é pelo vetor, né? A presença da mosca branca, que é o vetor do vírus. Então, se a gente observa a presença dela, é sempre bom ficar mais atento, né? Ele tem 2 produtos registrados e o que eu escolhi foi o ActGuard. Ele é um indutor de resistência, né? Cujo ingrediente ativo dele é o S-benzolar S-metil, que é um benzotiazol. A dose dele é de 25 gramas por hectare, o volume de calda de 200 a 300 litros. E a gente tem que aplicar preventivamente no início do desenvolvimento vegetativo. A mancha angular, né, causada por Pseudocercospora grisella, os sintomas delas iniciam-se pequenas lesões, né, poligonais, o próprio nome diz, né, angular, que vão ser delimitadas pela nervura e geralmente está presente ali na face inferior da folha. Com o avanço, né, da doença, as manchas vão se tornando maiores, de coloração mais escura, né, pardo, cinzento, acinzentada. Elas podem coalescer e causar a disfória dessa folha. Na face inferior, a gente consegue observar mais os sinais, que formam uma massa pulverulenta na coloração mais acinzentada. O produto que eu escolhi para falar dessa doença foi o Tebuzol, que é um tebuconazol, um triazol, e esse grupo químico ele vai agir inibindo o ergosterol, né, do fungo, que ele é muito importante para a membrana celular desses fungos, vai então levar a uma interrupção do crescimento e da reprodução deles. O modo de ação deles é sistêmico, a dose é de 0,8 litros por hectare e o volume de calda é de 200 litros por hectare. E qual que é a época de aplicação dele? Tem que iniciar essas pulverizações a partir do início do florescimento, no aparecimento dos primeiros sintomas dessa doença. Já a podridão radicular seca causada pelo Fusarium solani apresenta escurecimento das raízes e lesões secas, né, que vão avançar para o hipocótilo, muitas vezes rachando o tecido, como a gente consegue observar nas imagens. E a planta ela vai começar a amarelar, murchar e perder o vigor, né? Como sinal, a gente pode observar o micélio esbranquiçado ou rosado, bem característicos do Fusarium, né? Na terceira imagem, a gente consegue ver uma coloração mais avermelhada, roseada. E a opção escolhida foi o bendazol, né? Que é um carbendazim, grupo químico do benzimidazol. Ele vai agir impedindo a formação dos microtúbulos durante a divisão celular do fungo, bloqueando então a germinação dos esporos e o crescimento do micélio. O modo de ação dele é sistêmico e a dose é de 100 ml por 100 kg de semente. Ele é utilizado então como um tratamento de sementes. Para finalizar então, o mofo branco, causado por esclerotina e esclerotiorum, é uma doença bem característica, né? Muito agressiva no feijoeiro. Os sintomas, então, ele vai envolver murcha repentina, lesões encharcadas e o apodrecimento úmido dos ramos.
Os sinais deles são bem marcantes, né? Um micélio branco, algodonoso, né? Cetonoso, que vai recobrir todo o tecido. E também a presença dos escleróides, que é bem característico, né? Que são as estruturas de sobrevivência, que são essas, vamos dizer, bolinhas, né? Pretas e duras. O fungicida selecionado para o mofo branco foi o Gravum, né? Que é um fungicida sistêmico, cujo ingrediente ativo dele é o cipronidil, que é uma anilinopirimidina. Seu modo de ação é sistêmico, como eu disse. E ele está relacionado principalmente à inibição da biossíntese de metionina, né? E também de outros aminoácidos essenciais para os fungos, que vai então causar o bloqueio no crescimento do micélio, né? E também na reprodução desse fungo. A dose aplicada é de 1.000 a 1.400 gramas do produto comercial por hectare. E a gente tem que aplicar esse fungicida preventivamente, que é o ideal, né? Que é o recomendado e no início do florescimento. Agora, nas conclusões, né, trazendo as quantificações, a gente tem 60 ingredientes ativos, né, químicos e biológicos. Esses ingredientes ativos estão dentro desses 28 grupos químicos. E doenças com produtos comerciais registrados a gente tem 16, e sem produtos comerciais registrados a gente tem 13. E grande parte delas são as viroses, né? Produtos registrados, comerciais registrados para essa cultura são 308, um número bem grande, né? E aqui eu trouxe uma tabela, um gráfico, perdão, resumindo dentro desses 308 produtos, 52% deles são sistêmicos, 23% de contato, cerca de 7% mesostêmicos, 11% são sistêmicos, mas de contato, 3% mesostêmicos mais sistêmicos, e menos de 1% a gente tem os mesostêmicos mais de contato. Essa foi a literatura utilizada para a realização do trabalho, e muito obrigada pela atenção.